Muito bem, voltamos nosso terceiro bloco do Questões de Fé. E eu queria, então, ler primeiramente, para que não seja só uma interpretação minha, o número 81, que são três, digamos assim, três causas para este pessimismo doentio do missionário. Quanto mais precisamos de um dinamismo missionário que leve sal e luz ao mundo, muitos leigos temem que alguém os convide a realizar alguma tarefa apostólica e procuram fugir de qualquer compromisso que lhes possa roubar o tempo livre. Hoje, por exemplo, tornou-se muito difícil nas paróquias conseguir catequistas que estejam preparados e perseverem no seu dever por vários anos. No entanto, algo parecido acontece com os sacerdotes, que se preocupam obsessivamente com seu tempo pessoal. Isto muitas vezes ocorre porque as pessoas sentem uma imperiosa necessidade de preservar seus espaços de autonomia, como se uma tarefa de evangelização fosse um veneno perigoso e não uma resposta alegre ao amor de Deus que nos convoca para a missão e nos torna completos e fecundos. Alguns resistem a provar até ao fundo o gosto da missão e acabam mergulhados em uma sédia paralisadora. Então, a primeira razão é uma razão um pouco, digamos assim, mais leve, mas que no final vai redundar nisso. É querer o tempo para si mesmo. Fala, não vou me dedicar muito não. Começa com esta indiferença, no sentido de não querer se preocupar com os demais e querer ter o tempo só para si mesmo. O tempo, as coisas e assim por diante. E o Papa toca aqui num ponto que não é só catequese, né? Os padres... Isso afeta os padres, mas afeta também os padres na condução de uma paróquia. É muito difícil você conseguir hoje pessoas, não só para serem catequistas, mas pessoas que tenham algum comprometimento mais sério, mais profundo. Pra vocês terem uma ideia, a gente compreendendo a correria do mundo atual, a gente reduz ao máximo os vínculos, digamos assim, os comprometimentos, a formação das pessoas em blocos, o mais diminuído possível, e mesmo assim são pouquíssimos. E quando se trata de um elemento, de um trabalho um pouco mais persistente, é muito difícil. Não digo que não se encontre, encontra-se sim. Mas já repararam que são sempre as mesmas pessoas? A mesma pessoa que trabalha na catequese é também ministro da Eucaristia, acaba sendo pastoral da saúde, acaba participando também, enfim, rodam em torno de umas mesmas pessoas. A grande massa, aliás, Von Balthasar dizia, massa não me interessa. Não são as massas que mudam, são os indivíduos que mudam. Mas, tirando essa parte que precisa ser analisada, esta frase, eu diria que a grande massa costuma não participar. Há um absenteísmo, uma ausência em toda e qualquer atividade um pouco mais comprometedora. Eu me lembro de um teólogo, meu professor, meu orientador, já infelizmente falecido, o padre João Batista Libânio, que falava da diferença dos anos 60, quando ele era padre jovem ainda, que cuidava de grupos de jovens da Ação Católica, como havia uma perseverança desses jovens em trabalhar assuntos, reuniões com maior seriedade. Hoje a gente não vê isso. A gente vê não só uma volatilidade, mas o que segura não é a seriedade, é o oba-oba. É uma crítica que o Papa está fazendo, não sou eu. Se alguém estiver errado aqui, é observação, mas eu acho que não está errado. Pode não valer para todos os lugares igualmente,
mas o ambiente que nós respiramos leva a isso. As pessoas também não são culpadas. Elas estão dentro de uma engrenagem, de uma cultura, de um mundo que força a esta busca absoluta de uma autonomia pessoal, de uma vida gasta só em benefício próprio. Agora nós vamos ouvir o Alain Magalhães Correia Júnior. Ele era capitão do Exército na Academia Militar. Ele ouviu falar dos santos de hoje em dia. A partir daí, houve uma transformação na vida dele. Confiramos. Saí de casa com 15 anos para estudar fora no Exército. Por movimentos da Providência, desde o começo no Exército mesmo eu participava de grupos de jovens, de TLC na época. E ainda na Academia Militar, um dia um capitão falou para mim que o mundo de hoje produzia santos em série, como uma fábrica. Aquilo me chamou muita atenção. Eu digo, a visão que a gente tem do mundo hoje é que ele está acabando, que ele está cada dia pior, cada dia mais violento. E alguém vem me dizer que os santos hoje são fabricados em série, quer dizer, existe uma espiritualidade para as multidões, não para um ou outro escolhido. E ele me explicava que era exatamente porque a dinâmica do movimento dos focolares, aí eu fiquei sabendo, tomando contato com essa espiritualidade, era de pôr uma frase do Evangelho em prática, concreta, por vez. E o meu grande drama de jovem era que o Evangelho era uma coisa muito exigente, muito complexa, muito grande, mas uma frase por vez dava para fazer. E depois, com os anos, eu fui conhecendo a família do movimento, fui para Recife, depois fui para o Rio, e onde eu chegava encontrava uma comunidade que me acolhia, como se nos conhecêssemos já há muito tempo, porque tínhamos em comum esse esforço, né, de vida evangélica. Com o tempo fui entendendo que Deus me pedia uma doação mais completa, né, estar mais à disposição para ir em alguns lugares em missão, e pedi demissão. Era capitão do Exército já na época de telecomunicações. Pedi demissão e segui a minha formação como focolarino na vida consagrada. O movimento começou na Itália durante a guerra, né, e logo se espalhou por várias nações. Com o final da guerra, muitas pessoas viajaram pela Europa, depois para fora do continente europeu, e ao encontrarem com essas culturas, descobriram uma coisa que São Paulo diz, né, me fiz forte com os fortes, fraco com os fracos, para ganhar o maior número a Deus. E Chiara sempre nos ensinava, usava uma palavra que se chama, para resumir em duas palavras, é fazer-se um. Ou seja, procurar entender o que é interessante para aquela pessoa. De acordo com o ambiente onde se vive, se procura fazer aquilo que é comum às pessoas do local, e ali se encontra um ponto em comum. Através do amor recíproco se cresce e se estabelece um diálogo também. Pois é. Uma das coisas interessantes, nós estamos falando do movimento focolar, em 2 programas já foram mencionados. Existem muitos outros movimentos, associações, grupos eclesiais que são muito importantes para a igreja no mundo de hoje. Eu diria até mais, sem estes grupos levedando de alguma forma a consciência eclesial e contaminando um pouco o conjunto dos cristãos, não sei o que seria da igreja, não sei mesmo. E eu me refiro aos grupos que têm o Evangelho como centro de suas metas, né? O Evangelho de Jesus, aquilo que é do Vaticano II, a renovação, a volta às fontes. Número 82, talvez não dê para comentar agora, eu comento no próximo bloco. O Papa diz assim a respeito da assédio egoísta, esse pessimismo: o problema não está sempre no excesso de atividades, mas, sobretudo, nas atividades mal vividas, sem as motivações adequadas, sem uma espiritualidade que impregne a ação e a torne desejável. Daí que as obrigações cansem mais do que é razoável e, às vezes, façam adoecer. Não se trata de uma fadiga feliz, como aquela que nós vimos domingo passado, comentário meu, quando os apóstolos voltaram da missão, né? Estavam felizes,
cansados, mas felizes. Não se trata de uma fadiga feliz, mas tensa, gravosa, desagradável e, em definitivo, não assumida. Esta assédia pastoral pode ter origens diversas. Alguns caem nela por sustentarem projetos irrealizáveis e não viverem de bom grado o que poderiam razoavelmente fazer. Dá o passo maior que a perna. Tá? Outros por não aceitarem a custosa evolução dos processos e quererem que tudo caia do céu. Outros por se apegarem a alguns projetos ou a sonhos de sucesso cultivados pela sua vaidade. Outros por terem perdido o contato real com o povo, em uma despersonalização da pastoral que leva a prestar mais atenção à organização do que às pessoas, acabando-se assim por se entusiasmarem mais com a tabela de marcha do que com a própria marcha. Outros ainda caem na assédia por não saberem esperar e quererem dominar o ritmo da vida. A ânsia atual de chegar a resultados imediatos faz os agentes pastorais não tolerarem facilmente tudo que signifique alguma contradição, um aparente fracasso, uma crítica, uma cruz.